Glória a Deus, amém, irmãos? Deus seja louvado, engrandecido em nosso meio. Que bom a gente ter esse momento de adoração, de engrandecimento ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando nós paramos para cantar e louvar ao Senhor, nós cantamos a sua palavra. A Bíblia diz que os testemunhos do Senhor, os decretos do Senhor, a palavra do Senhor, é o tema da nossa canção. Então nós somos chamados para cantar a palavra de Deus, para cantarmos a verdade. E essa verdade, ela nos direciona. Diz o Salmo 119, verso 105, conhecido de todos nós, que ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela está cheia de placas, dizendo qual o caminho que nós devemos seguir. Ela está cheia de placas dizendo para você e para mim, olha, não vá por aqui. Esse é um caminho de perdição. Siga essa rota. Este é um caminho de vida. Não é à toa que os cristãos eram chamados do povo do caminho. Olha o pessoal do caminho aí, olha. Nós seguimos aquele que é o caminho, a verdade e a vida. E quando nós refletimos sobre a vida, eu creio que todos nós almejamos viver a verdade. Todos nós queremos desfrutar de uma vida abundante, de uma vida de realização naquilo que é a verdade de Deus para cada um de nós, daquilo que é importante de verdade. E para isso, nós precisamos ter uma visão correta da vida, amém, irmãos? Por isso o tema dessa noite é justamente esse, uma visão correta da vida. E eu quero convidar os amados irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52. Evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao versículo 52. Enquanto você está abrindo a palavra do Senhor, você que está aqui no templo, os irmãos estão nos seus lares, né? Você que está participando de maneira online conosco, talvez a primeira vez, é uma grande alegria também tê-lo conosco de maneira online, adorando e glorificando ao Senhor Jesus Cristo. E eu louvo a Deus pela vida dos visitantes que estão conosco, né? Que Deus abençoe a vida dos amados irmãos e irmãs em Cristo, né? Temos irmãos ali da Igreja Presbiteriana, Maria Mendonça, não é isso? Maria Mendonça, Deus abençoe a amada família que está conosco também nessa noite. A todos que estão conosco presentes, é uma alegria recebê-los para a honra e glória do Senhor. Quem achou, diga amém. Vamos colocar de pé para lermos? Nós vamos fazer uma leitura alternada da palavra do nosso Deus. Esse é um texto bem conhecido e eu quero convidar você a lê-lo comigo nessa noite. Eu vou estar lendo o verso 46, a igreja 47, assim uma leitura responsiva. Diz a palavra do Senhor: e foram para Jericó. Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho, a igreja. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tenha compaixão de mim. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus. Então Jesus lhe disse: vá, você foi salvo porque teve fé. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada afora. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Vamos falar com o nosso Deus. Peça ao Senhor que Ele fale ao seu coração, ao nosso coração nessa noite. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Palavra esta que é viva e que é eficaz
e que cumprirá o que foi estabelecido para essa noite desde a eternidade. Fale ao nosso coração, esse é o nosso pedido, Senhor. Que naquilo que nós precisamos ser moldados, ó Pai, que o Senhor esteja trabalhando através do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Senhor, abençoe cada um aqui presente, abençoe, Pai, os irmãos que estão participando de maneira online, Senhor. Pai, quantos gostariam de estar presente, hoje não podem estar presentes. E nós queremos, Pai, agradecer o privilégio que nós temos de Te adorar. E pedimos, fale conosco, seja engrandecido em nosso meio. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Poder sentar, irmãos. Quando nós pensamos sobre uma visão correta da vida, eu gostaria de abordar nessa noite 3 perspectivas. Quando nós pensamos sobre visão, uma delas é ter uma visão distorcida da realidade, uma visão distorcida daquilo e daquele que é a verdade. A outra é literalmente aqueles que não enxergam a verdade, aqueles que estão cegos. E por último, uma visão correta da vida, uma visão realista do que é a verdade. E quando você tem uma visão correta da vida, sobre a vida, você viverá a vida que Deus preparou para você viver. Porque o que o inimigo quer é que você não viva a verdade. E ele vai contar diversos tipos de mentira, para que eu e você venhamos sair do caminho da verdade e não desfrutar da vida abundante que o Senhor Jesus Cristo preparou para nós vivermos. Por isso, em primeiro lugar, nessa noite, eu quero pensar com os irmãos sobre o que é uma visão distorcida. Ou seja, uma visão que não está alinhada, ela está fora da rota. O que é uma visão distorcida da verdade? O texto que foi lido na nossa leitura bíblica de hoje fala justamente sobre isso. Os discípulos, eles estavam com Jesus. Os discípulos estavam aprendendo sobre Jesus e com Jesus. Eles tinham a matéria, eles estavam matriculados na escola, eles tinham o melhor mestre, mas eles ainda tinham uma visão distorcida da verdade do reino de Jesus. Os discípulos enxergavam com os olhos físicos. Eles não eram cegos fisicamente, mas a sua visão espiritual ainda estava distorcida. E aí eu preciso voltar um pouco com os irmãos. E eu quero convidar a igreja a olhar comigo, versículo 35. Marcos capítulo 10, verso 35. Há um pedido dos apóstolos, há um pedido de Tiago e João para Jesus. Eles olham para Jesus e diz o texto: então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Então é muito importante nós refletirmos sobre uma visão distorcida, porque a gente pode estar pedindo coisa para Deus que não está de acordo com a vontade dele. E aí, a palavra do Senhor, ela nos alerta para nós termos cuidado com o que pedimos, porque Tiago capítulo 4, verso 3, vai dizer: pedi e não recebei, porque pedis mal. Porque pedis para esbanjardes em vossos deleites, em vossos prazeres. Mas o texto ele continua em Marcos capítulo 10, verso 35. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Verso 36. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos um à sua direita e o outro à sua o quê? Esquerda. Tiago e João estão pedindo algo para Jesus. E esse pedido é: nós queremos uma posição de honra. Nós queremos uma posição de glória. Nós queremos, Jesus, que um esteja à sua direita e o outro esteja à sua esquerda. É interessante quando nós olhamos para esse texto, é como os outros discípulos reagem a esse pedido. Porque talvez os outros discípulos olhariam e diziam assim: ei, vocês não entenderam.
Vocês não entenderam a cultura do reino de Jesus. Vocês não entenderam que esse não é o caminho. A sua visão está distorcida. Só que não é isso que acontece. Olha o que diz o versículo 41. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com quem? Com Tiago e João. E aí Jesus, ele vai alinhar a visão. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem a autoridade sobre... Jesus está relatando a cultura da terra. E agora Jesus vai alinhar a visão com a cultura do céu. E aí Jesus ele diz, olhe comigo, versículo 43. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Jesus está dizendo algo, olha, alinha a visão. No meu reino, na cultura do céu, nós estamos aqui para servir. Nós somos chamados para servir. O amor que nós demonstramos através do servir. Nós estamos em comunhão para servir. Eu sempre digo que quando nós queremos servir não tem problema. O problema é quando nós queremos ser servidos. Jesus está dizendo, preste atenção na cultura do céu. Alinhe a visão, para que você não viva uma vida com os olhos distorcidos, com a visão distorcida, para que você não venha andar tropeçando, para que você não venha ficar pedindo coisas que não é para o seu bem, que não está de acordo com a cultura do céu, que não está de acordo com o nome de Jesus. E Jesus ele diz, olhe comigo o verso 44, e quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Jesus está dizendo para eles, olha, entre nós, o primeiro é aquele que é servo de todos. Na igreja de Cristo é assim. No reino onde o rei já está reinando. Como assim, pastor? Quando você entrega a sua vida para Jesus, o reino chegou para você, amém, meu irmão? Cristo está reinando na sua vida, Cristo está reinando na sua casa, Cristo está reinando nos seus negócios, Cristo está reinando aonde você coloca as suas mãos, por quê? Porque o reino chegou. E o rei está reinando no coração de todo aquele que nele crê. E aonde o rei está reinando, o que prevalece é a cultura do céu e não a cultura da terra. Aonde o rei está reinando, a nossa visão precisa estar alinhada e não distorcida. Jesus está dizendo, entre vocês não vai ser assim. O primeiro, aquele que quiser ser o primeiro, entre vocês, que seja servo de todos. E agora Jesus vai falar dele mesmo. E agora eu vou dar o exemplo para vocês. Verso 45, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Irmãos, nós seguimos aquele que veio não para ser servido, mas para servir. Então nós temos que ser o povo do serviço. Nós somos o povo que tem alegria em servir. E quando nós temos alegria em servir em amor, nós servimos e nós somos servidos em amor. Por quê? Porque aqueles que fazem parte da cultura do céu, aqueles que estão com a visão alinhada com a cultura do céu, eles também querem servir. Então você tem um constante servir, você tem uma bola de neve crescendo, onde as pessoas querem servir umas às outras, porque elas estão de acordo com uma visão alinhada com a cultura do céu e não a cultura da terra, com aquilo que é santo e não com aquilo que é profano, com aquilo que é verdade e não com aquilo que está distorcido. O contexto da cura do cego de Jericó é uma visão distorcida dos discípulos de Jesus. Quando Jesus, um pouco antes, em Marcos capítulo 8, ele cura um outro cego. Diz a palavra do Senhor em Marcos capítulo 8, que Jesus ele chega próximo àquele cego
e ele cospe nos olhos daquele cego. E ele impõe as mãos sobre aquele cego. E ao colocar as mãos sobre aquele cego, Jesus pergunta para ele se ele está vendo. E ele diz assim: eu vejo os homens como árvores. Está lá em Marcos capítulo 8, verso 24. O homem, recuperando a visão, respondeu: vejo pessoas, mas elas parecem árvores que andam. Não é que o poder de Jesus falhou, porque no decorrer Jesus cura ele completamente. É só depois você olhar Marcos capítulo 8. Não é que falhou quando Jesus impôs as mãos sobre ele e perguntou para ele: olha, você está vendo? Ele diz: está embaçado, Jesus. Eu vejo os homens como árvores. O que está acontecendo ali é que Jesus está mostrando qual é a visão espiritual que estava acontecendo no meio da nação. Estava distorcida. Não estava alinhada com aquilo que é a verdade celestial. Então nós precisamos ter cuidado, irmãos, para analisar, para fazer uma autoanálise, para olhar para como está a nossa visão de acordo com a verdade de Deus. Precisamos ter cuidado para não estar vivendo com uma visão distorcida da verdade do reino. Por quê, pastor? Porque essa visão, ela precisa ser vivenciada dentro de casa. No casamento, por exemplo. Como está a minha visão do casamento segundo a vontade de Jesus? Como está a visão do meu ensino com os meus filhos? Do meu honrar pai e mãe? Se a visão estiver distorcida, o casamento vai andar distorcido. O ensino vai estar distorcido. A honra vai estar distorcida. E isso envolve tudo em nossa vida. Por isso nós precisamos sempre alinhar a nossa visão de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os princípios do reino de Deus. Mas além daqueles que têm uma visão distorcida, existem aqueles que estão não com uma visão distorcida. Existem aqueles que estão cegos da verdade. Daqueles que não estão verdadeiramente enxergando. Verso 46, olhe comigo na sua Bíblia. E foram para Jericó. Quando Jesus saiu de Jericó, juntamente com os discípulos, numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Aqui nós temos o exemplo de um homem que é literalmente cego fisicamente. Mas eu gostaria de olhar com você aqueles que são cegos espiritualmente. Porque o contexto desse texto são os discípulos com uma visão distorcida. Mas eu gostaria que você pudesse voltar um pouquinho mais comigo, ainda no contexto, e você fosse para mim, para Marcos, capítulo 10, verso 17. Olhe na sua Bíblia. Diz assim: pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro, ajoelhando-se diante dele, e perguntou: bom mestre, que farei para ter a vida? Jesus respondeu: por que você me chama de bom? Ninguém é bom a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos? Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho, não defraude ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha infância, da minha juventude. E Jesus, olhando para ele com amor, disse: só uma coisa falta. Vá, venda tudo que tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Você ainda não tem um tesouro no céu, mas você terá. Depois vem e siga-me. Mas olha o que diz o verso 22. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas o quê, irmãos? Propriedades. Ele amou mais as coisas da terra do que as coisas do céu. Ele abraçou a sua riqueza e ele repeliu a eternidade. Ele abandonou os tesouros eternos, os tesouros celestiais, e ele abraçou os tesouros passageiros. Aquele que
é corrompido, a prata, a ferrugem está no meio, aquele que os ladrões roubam e minam. Foi esse que ele abraçou. Ele priorizou as coisas terrenas no lugar das coisas que são celestiais. Irmãos, toda vez que o homem coloca os seus olhos nas coisas terrenas, é porque ele permanece cego espiritualmente. Eu não estou falando que Deus não pode abençoar a sua vida. Irmãos, Deus abençoa e muito. Nós olhamos na Bíblia homens que foram tremendamente abençoados economicamente. Homens e mulheres abençoados materialmente. Famílias abençoadas, famílias grandes. Esse não é o problema. O problema é quando as coisas que são passageiras tomam o lugar daquele que é eterno. Esse é o grande problema. É quando troca-se o que é importante, o que é real, por aquilo que é mentiroso. Então, quando os olhos do homem estão nas coisas da terra, é porque ele ainda está cego espiritualmente. E guarde uma coisa no seu coração. Bartimeu, ele está sentado à beira do caminho. Bartimeu, ele está pedindo esmolas. A sobra, o resto, a poeira está sobre ele, ele não é valorizado. E é assim que o mundo faz. É assim que o mundo age. Os cegos da verdade, os cegos espirituais continuam a aceitar as esmolas da felicidade, mas que são, na verdade, uma felicidade passageira e momentânea. Os cegos espirituais, os cegos da verdade continuam a aceitar as migalhas do prazer que é momentâneo. Os cegos da verdade, os cegos espirituais continuam a aceitar os restos de uma vida que é como a neblina que passa, mas que infelizmente estes as desfrutam com soberba. Então nós precisamos estar sempre atento para quê? Porque somente com o poder da palavra de Deus é possível trazer luz àquele que está na escuridão, amém, irmãos? Somente pela palavra de Deus é possível trazer luz para aquele que está na cegueira espiritual. Somente através de Cristo Jesus, olhos são abertos, escamas caem dos olhos e vidas são transformadas. 2 Coríntios, capítulo 4, verso 4, diz: nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Satanás não quer que você veja a verdade. Satanás não quer que eu veja a verdade. Satanás não quer que as pessoas tenham os seus olhos abertos pela verdade. E ele trabalha para que essas pessoas permaneçam cegas, para que elas acreditem que as coisas que o mundo oferece são alegrias permanentes, quando na verdade duram apenas um instante. Não leva a lugar algum. Leva somente a tristeza, sofrimento, dor e morte. Então guarde isso no seu coração. Quando o homem coloca e mantém seus olhos nas coisas deste mundo, isso significa que ele permanece um cego espiritual. Por último, nessa noite, eu quero entrar mais profundamente na história de Bartimeu. Versículo 47, olha o que diz a palavra do Senhor. E ouvindo que era Jesus, quem ouviu? Bartimeu. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele gritava cada vez mais: filho de Davi, tenha compaixão de mim. É interessante quando a gente olha para Bartimeu, porque Bartimeu ele era cego, mas Bartimeu não era surdo. Bartimeu não era mudo. Bartimeu ele está à beira do caminho. Bartimeu, quando nós olhamos para a história desse homem, nós vemos um cego fisicamente e um mendigo economicamente, mas um cego que enxergava espiritualmente.
E isso fez toda a diferença na vida desse homem. E aqui surge um alerta de cuidado. Porque o homem, ele precisa ter cuidado, porque ele pode ter uma excelente visão física, mas ser um cego espiritual. O homem, ele precisa ter cuidado, porque ele pode ter uma vida financeira muito próspera, mas ser um mendigo espiritual. A história de Bartimeu, a história desse homem cego fisicamente, é a história de um cego que enxergava espiritualmente e que teve a sua vida transformada pelo Senhor Jesus Cristo. Quando Bartimeu clama, e aqui é o primeiro aprendizado para a nossa vida, sobre o clamor de Bartimeu, sobre a vida de Bartimeu. Quando ele clama, ele não clama para a multidão. Não. Bartimeu, ele clama diretamente para aquele que poderia transformar a sua vida. Pastor, o que a gente aprende com isso? Quando nós enxergamos com os olhos espirituais, nós colocamos a nossa confiança naquele, unicamente naquele que pode transformar a nossa vida. Em qual área, pastor? Não importa a área. Tudo é possível ao que crer. Não importa a área. O problema é na família, clame a Jesus. O problema é econômico, clame a Jesus. O problema é financeiro, é na saúde, clame a Jesus. Bartimeu não clama para a multidão. Bartimeu não está agora pedindo esmola. Bartimeu não está olhando para as coisas que são passageiras. Está passando uma multidão, alguém me dá uma moeda. Não. Bartimeu está clamando por uma transformação de vida. Somente quando os nossos olhos espirituais são abertos pela verdade, que a nossa vida é verdadeiramente transformada, a nossa família é transformada, o nosso percorrer de vida é andar na verdade e não mais na mentira contada por um mundo jaz do maligno. Bartimeu é um cego físico, mas tem os olhos espirituais abertos, e por isso ele clama a Jesus. Irmãos, quantas são as vezes que a confiança do homem, ele está na força do seu braço, ele está nas suas riquezas, mas não está em Jesus. Bartimeu tinha uma oportunidade incrível ali, presta atenção nisso. Diz o texto que tinha uma multidão. Para pensar numa coisa, ele é cego. Ele está na beira do caminho, ele pede esmola. E tem uma multidão passando. O que você vai pedir? Dinheiro. Mas não é isso que ele pede. Ele pede por uma transformação de vida. E só tem um que pode dar isso a ele. Não é a multidão. Esse se chama Jesus Cristo. Pastor, o que a gente aprende com isso? Não deixe de ter uma vida de oração, meu irmão. Porque através de uma vida de oração, a nossa vida é transformada, amém, irmãos? Através de uma vida de oração, você vive uma vida de realidade. Às vezes a gente pensa, quando a gente para orar, e às vezes a gente ora rápido. O homem ora rápido porque ele tem muita coisa para fazer. Ei, tinha que ser o contrário. Quanto mais coisas a gente tem para fazer, mais a gente tinha que estar orando. Por quê? Porque só Jesus e só através de Jesus, eu e você podemos fazer alguma coisa nessa vida. Só através dele. Jesus disse, sem mim, nada podeis o quê, irmãos? Nada podeis fazer. Quando Bartimeu, ele clama, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Sabe o que é isso? Isso é oração. Isso é clamor. Quando você vai orar, você vai falar com quem? Ele está clamando a Jesus, meu irmão. Ele está orando. Tem compaixão da minha vida, Jesus. Mas Bartimeu, sendo mendigo, no seu pedido tem algo que é muito importante. Porque ele enxerga espiritualmente. Ele diz, Jesus, mestre, tem compaixão de mim. Não é isso que ele diz. Jesus, profeta, tem compaixão de mim. Não é isso que ele diz. Ele diz, Jesus, filho de Davi. Jesus, eu creio que tu és o rei esperado. Eu creio que tu és o rei dos reis. Eu creio que a promessa está se cumprindo em ti.
Então tenha compaixão da minha vida. O rei está presente e essa é a realidade espiritual da humanidade. Qual, pastor? O mendigo cego pedindo compaixão ao Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Então, quando nós olhamos essa perspectiva espiritual, nós compreendemos o quanto que Bartimeu está enxergando. Ele olha a sua condição: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer. Eu não sou nada, eu sou um mendigo, eu sou cego fisicamente. Mas tenha compaixão da minha vida. Porque, irmãos, nós recebemos a bênção do Senhor justamente com essa ideia de que sem Ele nós não podemos fazer nada e sem Ele nós não temos nada. Nós somos totalmente dependentes do Senhor. E você vê um mendigo cego pedindo visão, pedindo transformação. A quem? Ao Filho de Davi, ao Rei dos Reis, ao Senhor Jesus Cristo. Olha o que diz o verso 49. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem. A mesma multidão que dizia: fica quieto, agora diz: coragem. Ainda bem que Bartimeu não estava pedindo a multidão. Bartimeu estava clamando e orando para Jesus. Quantas são as vezes que o homem coloca a sua esperança no homem e ele se frustra? Quantas são as vezes? Que a confiança do homem está na força do seu próprio braço e ele se frustra. Mas quando nós fazemos como Bartimeu, e nós clamamos ao Filho de Davi, nós não somos frustrados, nós não ficamos desamparados. Ele está sempre pronto para nos socorrer. Olha o que o texto diz. Jesus parou e disse: chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: coragem, levante-se, porque ele está chamando quem? Você. Verso 50. Atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus, que lhe perguntou: o que você quer que eu lhe faça? O cego físico, que enxergava espiritualmente, diz o texto que ele levanta de um pulo, e o que ele faz? Ele joga fora a sua capa. Irmãos, a capa naquele tempo servia para ele pedir esmolas. Era a autorização que ele tinha do Império Romano para pedir esmolas. Provavelmente uma capa toda empoeirada, toda suja, mas era a capa que ele se cobria do frio, a capa que ele dormia, a capa que ele se protegia, seja dos raios solares, seja do frio. Era a capa dele. É aquilo que ele podia o quê? Pedir o quê? Esmola. Ele é um mendigo, então essa capa da direita é ele para pedir o quê? Esmola. Mas diz o texto que ele faz uma coisa. Ele joga fora a sua, ele dá um salto. Porque quem chamou ele? Jesus. Pastor, o que a gente aprende com isso? Qual é a capa que está impedindo você de andar aos pés de Jesus hoje? Qual é a capa? É a capa dos prazeres deste mundo? É a capa das riquezas deste mundo? É a capa daquilo que tem dominado em alguma área pecaminosa a sua vida? O que Jesus está chamando hoje a gente é: joga fora a capa. Por quê? Porque se ele se agarra na capa, ele não vai até Jesus. E Jesus, ele diz: aquele que quiser vir após mim, faz o quê, irmãos? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quer me seguir? Deixe de lado, negue-se a si mesmo. Tem coisas que têm impedido você de seguir Jesus hoje, tem coisas que têm impedido você de viver uma nova vida com Jesus hoje. Tem coisas que têm impedido você de ter seus olhos espirituais vidrados em Cristo somente, focados em Cristo somente. Precisa jogar a capa fora.
precisa deixar a capa de lado. Tem muita gente agarrada em capas dessa vida, capas do mundo, capas de religiosidade vazia, capas de mundanismo, capas de legalidade. E nós somos chamados para andar com Jesus. O texto continua e ele diz, Jesus pergunta para ele, o que você quer que eu lhe faça? Lembre-se do início da mensagem. Pedis e pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Bartimeu podia ter pedido muita coisa. E aqui que está uma questão, irmãos, o que a gente tem pedido? Às vezes a gente pede, Senhor, transforma aquele irmão, aquela irmã, Senhor, transforma ele, e a gente não pede, Senhor, me transforma. Senhor, muda a minha vida, começa em mim, Senhor. Porque tem tanta coisa para mudar nesse coração. Tem tanta coisa para ser transformada na minha vida. E tem tanta gente, irmãos, pedindo as capas deste mundo. Senhor, me dá, me dá, me dá, me dá. Senhor, eu quero sentar à sua direita, eu quero sentar à sua esquerda. Nós aprendemos com Bartimeu que nós precisamos pedir que os nossos olhos espirituais estejam abertos, para que a gente viva a verdade. Senhor, abra os meus olhos para que eu seja um marido melhor dentro da minha casa. Amém, irmãos? Os homens, amém, irmãos? Senhor, abra os meus olhos para que eu seja uma esposa melhor para o meu marido. Amém, irmãs? Abra os meus olhos espirituais. Senhor, abra os meus olhos para que eu venha honrar os meus pais como nunca honrei, Senhor. Senhor, abra os meus olhos para que eu venha ensinar meus filhos como eu nunca ensinei a Tua palavra. Senhor, abra os meus olhos para que eu não esteja só envolvido com as Suas coisas, mas para que eu seja comprometido com o Senhor. Abra os meus olhos. Porque não tem nada mais importante do que ter vida contigo, Jesus. Eu não quero mais as capas do mundo, eu quero o Senhor. A pergunta de Jesus continua sendo a mesma hoje: o que queres que eu lhe faça? Diz o texto que Bartimeu, ele diz, parte B do verso 51, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, você foi salvo porque teve fé. Jesus está dizendo, você foi salvo, você está curado, porque você confiou. É isso que Jesus está dizendo, porque você teve fé. E imediatamente, diz o texto, passou a ver, e foi seguindo Jesus estrada afora. Irmãos, Bartimeu, ele deixou as esmolas da beira do caminho para andar com aquele que é o dono do ouro e da prata, o Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? A gente precisa ter muito cuidado, porque às vezes o mundo tem oferecido tantas esmolas para nós, tantas coisas deste mundo passageiro. E Jesus está dizendo, olha, eu sou o dono do ouro e da prata, você é co-herdeiro comigo, você é filho de Deus, eu estou com você. Então quando Jesus, ele diz, o que queres que eu lhe faça? Eu quero terminar olhando com você para Lucas 4, 18 e 19, que é a resposta. Vamos juntos? Lucas capítulo 4, é o último texto dessa noite. Quando Jesus diz, o que queres que eu lhe faça? A resposta está aí em Lucas, capítulo 4, verso 18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos
e guarde no seu coração, e proclamar o ano aceitável do Senhor. Hoje você pode viver o ano aceitável do Senhor na sua vida, amém, meu irmão? Hoje você pode desfrutar do dia aceitável do Senhor na sua vida. Hoje a sua vida pode começar a ser transformada pelo Senhor. A pergunta do Senhor nessa noite para você e para mim é: o que queres que eu lhe faça? O pedido é com você. O pedido não é comigo. O que queres que eu lhe faça? O que você quer pedir para o Senhor hoje? Você e eu, nós já sabemos que sem Ele nós estamos à beira do caminho. Nós estamos esmolando, nós estamos pedindo as coisas passageiras deste mundo, nós estamos mendigando, nós estamos cegos, nós estamos apalpando nas trevas. Mas a pergunta de Jesus continua sendo a mesma hoje: o que queres que eu te faça? E não há nada melhor do que nós dizermos: eu quero ver, Senhor. Eu quero voltar a ver, Senhor. Eu quero priorizar as coisas do Senhor. Eu quero ter vida com o Senhor. Eu quero seguir ao Senhor. Irmãos, quando nós enxergamos com os olhos espirituais da verdade, nós passamos a ter a correta visão de andar com Jesus. Amém, igreja? Não tem nada melhor do que isso. De não estar envolvido somente, mas estar comprometido. O texto que nós lemos de Marcos capítulo 10, ele vai dizer justamente que Bartimeu seguiu Jesus estrada fora, porque não há um caminho melhor a seguir, não há outro que nós devamos seguir, somente Jesus, o filho de Davi, aquele que pode dar vista ao cego, aquele que pode restaurar aqueles que estavam oprimidos, libertar os oprimidos, aquele que pode tirar da beira do caminho os que mendigavam, para ser co-herdeiros com Cristo Jesus, das riquezas espirituais e celestiais. A grande ideia dessa mensagem para a nossa vida é justamente essa: quando enxergamos com os olhos espirituais da verdade, passamos a ter a correta visão de andar com Jesus. A pergunta de Jesus continua sendo a mesma: o que queres que eu te faça? Eu quero convidar você a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos, você que está na sua casa também. E eu quero convidar você a responder para Jesus nessa noite. Isso é só entre você e Jesus. Isso é só entre eu e Jesus. Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? Qual é o seu pedido para Ele hoje? Será que, como Bartimeu, você vai pedir: Senhor, que eu veja, Senhor, que eu volte a ver, porque eu quero andar com o Senhor. Eu não quero que tenha outra coisa entre nós. Eu não quero que as coisas do mundo seguem-me, Senhor. Eu não quero ter uma visão distorcida. Eu quero que eu e minha casa possamos servir ao Senhor. Eu quero ter a visão clara de andar contigo todos os dias da minha vida. Ore ao Senhor, fale com Ele nessa noite. Isso é entre você e Jesus. Somente entre você e Ele. Pai, eu quero agradecer ao Senhor pela Tua palavra. Obrigado porque ela nos direciona, Pai. Ela abre os nossos olhos. E, Senhor, a pergunta continua sendo a mesma: o que queres que eu te faça? Senhor, nós queremos ver que não há nada mais importante, Senhor, do que estar contigo estrada fora. De vivermos para a Tua glória, Senhor, de podermos, cada um de nós e a nossa casa, servir ao Senhor, desfrutar de estar com o Senhor. Senhor, que não venhamos, ó Deus, nos agarrar à capa deste mundo, os prazeres deste mundo, Pai, aquilo que é passageiro, aquilo que é momentâneo, mas que os nossos olhos estejam nas coisas que são do alto. Senhor, ajuda-nos, Pai, porque nós queremos estar contigo, queremos andar contigo, queremos fazer a Tua vontade, queremos enxergar verdadeiramente. Senhor, obrigado, porque o Senhor continua com a Tua maravilhosa graça perguntando: o que queres que eu te faça? Que venhamos, ó Deus, com sabedoria, escolher sempre o único e melhor caminho, que é andar contigo, ó Deus. Ajuda-nos naquilo que temos tropeçado e perdoe-nos naquilo, ó Pai, que nós temos entristecido o Teu Santo Espírito. Nós te agradecemos por Tua maravilhosa graça, Pai. Em nome de Jesus. Amém
e amém, Senhor. Que Cristo seja exaltado em nossa vida, amém, irmãos? Nós estamos terminando o culto dessa noite, amém, igreja? Mas nós continuamos cultuando ao Senhor com a nossa vida todos os dias.